Então, pessoal, vamos retornar aqui às nossas aulas. Eu não consegui gravar presencialmente lá no Instituto Federal, mas já que estamos com o tempo um pouco escasso agora no início do ano, então eu vou fazer a gravação dessa aula aqui, e daí na semana que vem a gente retoma os presenciais, e para deixar depois registrado lá no YouTube, eu vou também tentar gravar essa aula de forma presencial lá no quadro, certo? Bom, só para relembrar o que a gente estava fazendo antes e para onde que a gente está caminhando agora, a ideia é o seguinte: nós estudamos de forma bem mais detalhada a estrutura eletrônica dos átomos para nos possibilitar um entendimento da tabela periódica, certo? E aí, ao entendermos a tabela periódica e como que as propriedades variam no andamento dessa tabela periódica, com o número atômico dos elementos, então daí a gente conseguiu descrever bem a tendência para a formação de cátions e ânions em diferentes posições da tabela periódica, certo? E isso estava relacionado, como mostra esse slide aqui, um slide de revisão, com a carga nuclear efetiva. Nós nos baseamos principalmente no modelo atômico de Bohr, certo? E aí no modelo atômico de Bohr, pelo modelo atômico de Bohr é possível entender essas tendências na variação da energia de ionização e da afinidade eletrônica, que são as propriedades relacionadas com a formação de cátion, com a formação de ânion. E essas tendências mostradas nas setas vermelhas aqui embaixo, elas, primeiro, são apenas tendências, elas podem ser explicadas ou pelo menos entendidas pelo modelo de Bohr, mas são apenas tendências, não são regras, por assim dizer, para ter uma exceção. E tem algumas particularidades que a gente estudou mais a fundo lá, certo? Agora nós vamos tentando entender a formação dos compostos e estudar as ligações químicas. E para entender os diferentes tipos de ligações químicas, nós temos que entender as propriedades periódicas, principalmente a energia de ionização relacionada com a capacidade, ou a tendência, melhor dizendo, à formação de cátion, e a afinidade eletrônica relacionada à tendência à formação de ânions, certo? Então vamos partir dessa ideia para tentar entender as ligações químicas, a formação delas, os diferentes tipos de compostos, para lá no limite, que é o nosso objetivo principal, entender as propriedades dos materiais baseado em suas ligações químicas, certo? Então, de modo geral, o que seria uma ligação química? Lá no início do curso a gente estava estudando como que nós poderíamos tirar informações quantitativas de uma reação química escrita através de uma equação química em que mostrava-se o balanceamento das equações. Bom, uma reação química está relacionada com a quebra e formação de ligações químicas. Mas para entender aquela parte, a gente não precisava entender a fundo o que é uma ligação química em si, porque a gente estava interessado na proporção entre as espécies numa reação química, quanto poderia ser gerado de um produto dado umas condições iniciais, e por aí vai. Agora nós queremos olhar mais a fundo aqueles reagentes ou produtos formados, aquelas ligações químicas que estavam sendo quebradas e formadas. Então é bom a gente entender o que seria essa ligação química. Bom, primeira coisa para a gente se pensar é por que uma ligação química ela é formada. A ligação química ela é formada se o arranjo resultante, ou seja, os átomos ligados, eles possuírem uma menor energia potencial, uma energia total, do que os átomos separados. Porque a gente tem aquela ideia, né? O sistema ele vai tender a um estado de menor energia. Então, assim, se é mais estável para o sistema ficar com os átomos separados, não teria por que uma ligação química ser formada, correto? Mas se eu tenho uma situação em que o sistema ele adquire uma maior estabilidade ao se formar uma ligação química, então ela vai tender a se formar, certo? E para se formar essa ligação química, ou seja, para ter essa modificação da energia do sistema como um todo, tem que se ter movimentação de elétrons. E pelo que a gente estudou já e nós já vimos, é lógico de nós pensarmos que os elétrons que se movem na formação da ligação química são os elétrons da camada de valência. Por que os elétrons da camada de valência? Porque esses elétrons eles estão mais distantes do núcleo, consequentemente eles possuem menor energia de interação com o restante do átomo, sendo mais fácil de serem removidos. E também, se eu for no processo inverso adicionar algum elétron no átomo, esse elétron deverá entrar necessariamente na camada de valência, uma vez que, como a gente viu lá pelo princípio de Rand, as camadas mais internas já estarão preenchidas, certo? Então, por conta disso, a gente diz que a ligação química está relacionada ao movimento dos elétrons da camada de valência.
Então, quando os elétrons mudam de posição, tem-se uma variação da energia do sistema, podendo-se gerar sistemas com energias menores, levando-se à formação da ligação química em si. Beleza? Consequentemente, tudo aquilo que a gente tem falado, a ligação química ela está diretamente relacionada à estrutura eletrônica dos átomos, certo? Então, é impossível nós entendermos apropriadamente a ligação química se nós não entendermos como os elétrons estão dispersos ao redor do núcleo, certo? Que foi o que propôs Rutherford no seu modelo atômico, o que Bohr tentou explicar e que nós estamos hoje utilizando de forma mais ampla aqui no nosso curso, o modelo mecânico quântico. Mas o modelo de Bohr vai ser útil também para a gente entender vários pontos aqui no desenvolvimento. Beleza? E aí vamos ver as possibilidades. Se a gente voltar lá na tabela periódica, a gente tem os elementos metálicos, que é a maior parte da tabela periódica são os elementos metálicos. Mas vamos pegar os clássicos, os elementos do bloco S e bloco P, aqui da tabela periódica. Aqui no bloco S, aqui o bloco P. Bom, aqui nós temos os elementos com baixa energia de ionização, tendência a formar cátion, como representado aqui em cima, certo? E aqui desse lado, os elementos do bloco P, elementos com alta afinidade eletrônica, ou seja, tendência a formar ânions. Nós temos possibilidade de ligações entre metais, certo? Entre um metal e um ametal, ou entre ametais. E cada uma dessas combinações vai dar origem a um tipo diferente de ligação química, certo? Vamos ver aqui quais seriam então essas possibilidades. Quando eu tenho um ametal interagindo com um metal ou ametal, como está descrito aqui, nessa situação nós temos uma espécie que possui uma baixa energia de ionização, ou seja, uma tendência à formação de cátion, o íon de carga positiva, e uma espécie com alta afinidade eletrônica, com tendência à formação de um íon de carga negativa, um ânion, certo? Nessa situação, onde a gente tem o tipo de ligação entre o metal formando-se um cátion e o metal formando-se um ânion, vai se ter a formação de íons em si, e aí nós teremos originado então uma ligação iônica. Ligação iônica, portanto, ela vai ser caracterizada pela transferência total de elétrons do metal para o ametal. Não necessariamente ocorre dessa forma, mas se a gente for idealizar, nós podemos pensar dessa forma, certo? Por quê? Pela baixa energia de ionização do metal e alta afinidade eletrônica do ametal, o elétron ele vai ser removido da estrutura do metal e vai para a estrutura do metal e vai para a estrutura do ametal, formando-se o íon de carga positiva e íon de carga negativa, certo? E aí esses íons dão origem à ligação iônica, certo? Bom, uma outra possibilidade é quando nós temos a ligação entre dois ametais. Dois ametais são dois elementos que possuem alta afinidade eletrônica, ou seja, alta afinidade por elétrons. Então é lógico de nós pensarmos que não tem porquê uma espécie perder o elétron para outra, formando-se íons, formando-se uma ligação iônica. Porque já que as duas têm tendência a ganhar elétrons, então o mais lógico de se pensar é que nessa situação nós vamos ter não a transferência total de elétrons, mas sim o compartilhamento de elétrons, certo? E aí esse tipo de ligação onde há um compartilhamento de elétrons é o que a gente chama de ligação covalente, tudo bem? E aí é importante a gente racionalizar aqui a diferença entre ligação iônica e ligação covalente é que na ligação iônica eu tenho de fato a formação de íons. E a formação de íons se dá porque eu tenho transferência de elétrons do metal para o ametal, por conta da baixa afinidade eletrônica do primeiro, da baixa energia de ionização do primeiro e da alta afinidade eletrônica do segundo, certo? Mas quando eu tenho a ligação entre dois ametais, daí não tem por que eu ter essa transferência total de elétrons. Então eu vou ter um compartilhamento gerando a ligação covalente. Tudo bem? E uma terceira possibilidade de combinação para a formação de uma ligação química é quando eu tenho dois metais interagindo ou ligados entre si. Quando eu tenho dois metais, eu tenho a situação em que eu tenho dois elementos com baixa energia de ionização, ou seja, baixa ou alta tendência a perder aquele elétron, certo? Nessa situação, ainda que nós não tenhamos a formação do cátion em si, tem essa formação dos chamados pseudocátions ou falso cátions, talvez seja uma nomenclatura mais correta, nós temos os elétrons livres na estrutura metálica. Esses elétrons estão livres exatamente por conta da baixa energia de ionização desses caras aqui, certo? E aí, com isso, a gente consegue entender algumas propriedades que nós vamos falar mais profundamente no decorrer da aula. Beleza?
Bom, se a gente for pensar na energia envolvida na ligação química, é lógico da gente pensar que essa ligação ela tem que se depender, em termos de força, de um balanço entre a força de atração daqueles átomos que estão se ligando e a força de repulsão, certo? E tanto uma quanto a outra vai ser mais pronunciada quanto mais próximo eles estiverem. Mas tem um limite de distância entre eles que a força de atração é máxima. Aqui, se a gente fizer um balanço das equações, a gente vai chegar a um ponto que a gente tem um máximo de força de atração, a partir da qual a força de repulsão passará a ser predominante, certo? E aí, nessa situação, a gente tem a distância de equilíbrio, o raio de equilíbrio entre eles, tendo-se assim o comprimento da ligação. A gente pode também olhar um gráfico dessa forma, pensando-se em termos da energia. Esse símbolo aqui vocês não conhecem ainda, mas vocês vão conhecer logo em cálculo. Mas a partir desse gráfico de força, a gente pode chegar no gráfico de energia, que é isso representado aqui embaixo, em que onde a gente tem esse máximo de força atrativa, a gente tem a menor energia do sistema, a energia potencial do sistema. E aí a gente está falando que o sistema tende aos pontos de menores energias, correto? Então, daí, não é exatamente onde é o máximo, a gente tem o zero aqui. E aí a gente tem um sistema de tendência a menor energia, portanto, a gente tem aqui a distância de equilíbrio e a formação da ligação química, exatamente quando a distância entre as espécies for essa aqui, certo? Menor do que isso não é energeticamente favorável e maior do que essa distância não vai ter interação entre eles, certo? Tendo-se assim a lógica da formação de uma ligação química. Mas isso aqui são mais detalhes e curiosidades para vocês terem conhecimento. Bom, como eu falei, o objetivo principal nosso aqui é nós relacionarmos o tipo de ligação com as propriedades dos materiais. Vamos partir do modelo mais simples que a gente tem para pelo menos termos uma introdução sobre qual que é essa ideia. Se a gente olhar então para a ligação metálica, pegar ela como exemplo para vocês entenderem como que é o procedimento que a gente vai estar buscando aqui, então daí a gente consegue entender. Como eu falei lá atrás, a ligação metálica ela é formada por elementos com baixa energia de ionização, que são os metais que estão lá do lado esquerdo da tabela periódica. E o que mantém aquela estrutura coesa, ou seja, que mantém os átomos unidos formando-se aquela ligação, é uma interação eletrostática entre os elétrons, que são os elétrons da camada de valência, que são livres, de certa forma, ou pelo menos mais fracamente ligados ao átomo, e o conjunto de cátions, ou pseudocátions, aqui coloquei em aspas por conta disso, formando aquela estrutura, certo? Se a gente for pensar em termos de ilustração, acho que uma ilustração boa para demonstrar a ligação metálica é essa aqui, que é um modelo chamado de mar de elétrons, ou nuvem de elétrons, ou gás de elétrons. Eu coloquei mar aqui porque é o que é mais usual para a gente, mas tem-se várias outras nomenclaturas para esse tipo de ligação química, certo? Então, qual que é a lógica? Nós temos os núcleos dos metais alocados em posições definidas, formando uma estrutura cristalina, e a estrutura cristalina ela é definida exatamente por posições definidas dos átomos no sólido, certo? E é diferente de uma estrutura amorfa, onde não se tem um arranjo tridimensional. E aí, ao redor desses núcleos, nós temos os elétrons, e se nós pensarmos nos elétrons da camada de valência, esses que estão soltos aqui nessa figura da esquerda, que são livres para se mover ao redor desse arranjo de núcleos aqui em posições definidas, certo? Aqui nós temos uma outra figura que também mostra isso. Aqui nós temos um mar de elétrons, que são o mar dos elétrons da camada de valência, que são os mais fracamente ligados aos átomos, ao núcleo, certo? Então nós temos os núcleos, os cores aqui, que seriam os núcleos, e em torno desses nós temos os elétrons. E é interessante da gente pensar que esses elétrons eles estão livres para se mover dentro da estrutura sólida, certo? E essa visualização da ligação metálica nos permite entender várias propriedades dos metais. Tudo bem? Antes de falar isso, só vamos tentar pegar aqui uma diferença clara entre essa ligação metálica e uma ligação iônica, por exemplo. Na ligação iônica, os elétrons eles não estariam livres assim para se mover. Por quê? O elétron ele sairia do metal e seria alocado na estrutura eletrônica do ametal, fazendo parte da estrutura eletrônica, gerando-se o ânion. Então, nessa situação da ligação iônica, os elétrons não estariam livres para se mover.
certo? E isso mostra uma diferença muito clara entre um metal e um composto iônico, que está diretamente relacionado com a diferença de propriedades entre eles, certo? Quando a gente estiver estudando a ligação iônica, isso vai ficar mais claro para a gente, mas é importante a gente ilustrar aqui para vocês entenderem como que o modelo dessa forma, aqui descrito dessa forma, pode explicar as propriedades dos metais, certo? E antes aqui um comentário que é importante, que esse modelo de ligação metálica de mar de elétrons, ou nuvem, ou gás de elétrons, ele é um modelo muito primário, não sei se a melhor palavra aqui é primário, mas é um modelo muito simples. E no curso de vocês, lá na frente, quando vocês estiverem estudando principalmente física moderna, ou mesmo a física do estado sólido, vocês vão ver modelos diferentes baseados nos orbitais moleculares do sistema, que daí tem essa geração de estrutura de bandas. A gente chegou a comentar em algum momento já sobre banda de valência, banda de condução, quando a gente estava falando de semicondutor, em algum momento do nosso curso aqui, certo? Essa ideia, ele é o modelo mais rebuscado considerando o mar de elétrons, mas esse modelo muito simples assim, como vocês vão ter oportunidade de estudar isso mais à frente no curso de vocês, eu não vou me aprofundar tanto aqui nesse assunto. Mas é interessante a gente pensar que esse modelo de mar de elétrons, mesmo muito simples, nos possibilita entender diversas propriedades dos metais que não existem em outros tipos de compostos, como os compostos iônicos ou covalentes, como a gente vai ver mais para frente, certo? E quais seriam essas propriedades? Por exemplo, quando a gente fala de metal, tem uma propriedade que ela é bem marcante para nós, que é a condutividade elétrica, certo? Que é o que está escrito aqui embaixo, a gente está falando aqui de alta condutividade térmica, depois eu vou explicar, mas eu vou chamar primeiro a atenção na condutividade elétrica. Nós vamos passar por todas as propriedades aqui, mas eu vou começar com essa porque é a mais facilmente relacionável com o metal, certo? Bom, vamos pensar, o que é condutividade elétrica? Condutividade elétrica está relacionada à capacidade de movimentação de elétrons, certo? E pelo modelo que nós estamos estudando aqui, que nós estamos descrevendo, a gente está falando que os elétrons que fazem parte desse mar de elétrons da camada de valência, eles têm uma certa liberdade de movimento. E essa liberdade advém do fato dos metais possuírem baixa energia de ionização, certo? Então, se eu tenho lá um composto metálico e eu aplico uma diferença de potencial elétrico em extremidades desse composto metálico, então é lógico da gente pensar que esses elétrons eles vão ter mobilidade suficiente para se moverem, certo? Explicando assim a condutividade elétrica. Mas é interessante a gente já pensar aqui que esse modelo ele não explica as diferenças de condutividades elétricas dos diferentes metais, certo? A gente pode pensar diretamente na energia de ionização. Quanto maior a energia de ionização, menor é a condutividade, mas isso não é tão linear assim, porque tem diversos outros fatores que têm que ser levados em consideração. Mas pelo menos a gente consegue entender a condutividade elétrica dos metais quando a gente pensa que tem esse mar de elétrons da camada de valência que estão relativamente livres por conta da baixa energia de ionização desses elementos, certo? Condutividade térmica. O que seria a condutividade térmica? Condutividade térmica está relacionada à capacidade de fluxo de energia na forma de calor pelo composto, pelo sólido, certo? Se a gente for pensar que a temperatura de um corpo está relacionada de modo intuitivo, até um pouco grosso, que a temperatura está relacionada com a vibração das partículas, então quando eu quero transferir calor de um ponto para outro, se a gente for pensar nos casos mais clássicos, o calor ele é transferido do ponto de temperatura mais alto para o ponto de temperatura mais baixa, certo? Então, se eu tenho uma espécie que tem capacidade de movimento livre, de vibração maior, se tem capacidade de vibração maior, é lógico da gente pensar que essa substância, esse material, ele vai ter uma alta condutividade térmica. E no caso do metal, essa condutividade térmica, ela se dá exatamente pela capacidade de vibração dos elétrons da camada de valência que são mais livres para se mover, certo? Então, quando eu aplico calor numa extremidade do metal, se vocês pegam lá a colher metálica e colocam ela na água fervendo lá na cozinha, vocês vão sentir esquentar aqui na mão, onde vocês estão segurando. Exatamente por conta dessa condutividade térmica, que os elétrons, ao vibrar, se movimentar e colidir com outros elétrons, eles estão sempre transferindo energia térmica nesse caso, fazendo com que tenha essa condutividade, certo? Aquela primeira propriedade que está descrita ali, alto ponto de fusão e de vaporização, se a gente for pegar o alto ponto de fusão, isso aqui não é uma regra, é uma tendência, por assim dizer, é um fato mais comum.
porque não são todos os metais que são sólidos. Por exemplo, o mercúrio, acho que vocês já utilizaram termômetro de mercúrio. O mercúrio ele é um metal que ele é líquido, portanto ele não tem um alto ponto de fusão. O gálio, se eu não me engano, ele tem um baixo ponto de fusão em torno de 30 graus Celsius. Mas a maioria dos metais tem um alto ponto de fusão. Por quê? Para fundir esse cara, fundir é o quê? Passar do estado sólido para o estado líquido. Para eu fundir isso, eu tenho que dar energia suficiente para os átomos, especialmente para os núcleos, para eles vibrarem e saírem desse arranjo cristalino, sabe? Que esse arranjo cristalino seja desfeito, certo? Mas se eles estão numa situação em que tem elétrons em torno dele, mantendo aquela coesão da estrutura, então nós podemos pensar intuitivamente que de fato nós vamos precisar de bastante energia, ou seja, de uma alta temperatura, para desfazer a estrutura cristalina e chegar do sólido no líquido, certo? E para vaporizar ainda mais. Essa capacidade de deformação que eu falei aqui está relacionada diretamente com maleabilidade e ductibilidade. Maleabilidade e ductibilidade são propriedades dos materiais que, na verdade, é uma coisa só dividida em duas, porque a maleabilidade e a ductibilidade está relacionada à capacidade de deformação do material quando se tem aplicado sobre eles uma tensão, certo? Então, se eu pego um material metálico e dou uma pancada com um martelo sobre ele, a chance dele se romper é muito pequena, ele vai se deformar, certo? Diferentemente se eu bato numa pedra de sal grosso aí que vocês conhecem, não precisa nem bater com o martelo para dar um peteleco que ela já se quebra, que é um composto iônico, certo? A maleabilidade ela é a capacidade de formação bidimensional, vou colocar aqui 2D, que é a capacidade de formação de folhas bem finas, certo? Enquanto que a ductibilidade está relacionada à capacidade da formação de fios de 1D, sem se romper, obviamente. Então, um composto que é muito maleável, eu consigo formar folhas muito finas dele sem que ele se rompa. E um composto muito dúctil, eu consigo formar fios muito finos também sem que ele se rompa, mantendo ainda uma resistência mecânica, certo? Composto com alta maleabilidade é, por exemplo, o ouro. E aí vocês vão lembrar lá do experimento de Rutherford, que foi o experimento que deu origem ao modelo atômico dele, em que ele bombardeou folhas muito finas de ouro com espessura de poucos átomos com partículas alfa. Lembra disso? E por que ele obteve essa folha muito fina de ouro? Porque o ouro possui uma alta maleabilidade, certo? E os fios de transmissão de eletricidade, fios de cobre, por exemplo, porque tem alta ductibilidade. Eu consigo formar o fio com uma resistência mecânica interessante, de modo que ele não se rompe e eu consigo utilizar ele. Eu posso utilizar prata, posso utilizar ouro também, mas por questões de custo, obviamente é mais lógico nós utilizarmos cobre, certo? Mas a origem da maleabilidade e ductibilidade é a mesma. Se a gente olha para o modelo da ligação metálica, como está desenhado aqui, e pensa nessas propriedades, talvez a gente consiga entender. Porque qual que é a lógica? Quando eu aplico uma tensão sobre essa estrutura aqui, pensando na forma desse tipo, os elétrons, por serem muito mais leves e estarem livres do que o núcleo, comparado com o núcleo, eles têm uma capacidade de movimentação muito maior do que o núcleo, certo? Então ele é capaz de se rearranjar numa nova estrutura sem que seja possível o rompimento dessa estrutura. Então o elétron ele vai se movimentar ainda para manter a coesão dessa estrutura e manter ela firme, sem ter esse rompimento. Então eu vou conseguir formatar ou deformar aquele metal sem que se tenha a quebra dele. Então eles não são quebradiços, eles são maleáveis quando eu estou falando na formação de folhas ou dúcteis quando eu estou falando na formação de fios, certo? E isso pode ser entendido por conta dos elétrons livres aqui que tem capacidade de se rearranjar na estrutura de modo a permitir que ele não se rompa. Tudo bem? E por fim, das propriedades descritas aqui, nós temos o brilho. O que é brilho? Bom, tem essa definição física lá de brilho e tudo mais, mas se a gente for pensar aqui para o metal eles brilham, certo? Por que eles brilham? Quando a gente joga uma luz em cima do metal, os elétrons que estão livres, a luz é o quê? Uma onda eletromagnética, então tem um componente elétrico e um componente magnético lá na onda eletromagnética que é a própria luz, certo? E aí aqueles elétrons livres, não livres, mas móveis, melhor dizendo, na estrutura do mar de elétrons do metal, eles vão interagir com essa radiação eletromagnética vibrando na mesma frequência daquela radiação,
certo? Elétron, cargas e movimentos, de acordo com aquelas leis do eletromagnetismo, eles vão emitir naquela mesma frequência, certo? Então, o brilho nada mais é do que uma reemissão da luz que está chegando até eles. E os metais possuem essa alta capacidade de reemissão por conta dos elétrons estarem livres para se movimentar na sua estrutura, certo? E por conta disso, por conta dessa reemissão exatamente na mesma frequência, os metais são utilizados em espelho. O espelho é um vidro com uma pequena camada de metal, exatamente por conta do metal ter essa capacidade de emissão da luz na mesma frequência em que chega sobre ele. Portanto, a imagem que nós vemos no espelho é uma imagem exatamente igual à que está sendo refletida nele, nos espelhos perfeitos, né, por assim dizer. Mas a lógica de tudo isso aqui, o que é importante da gente pensar, é que nós estamos explicando as propriedades dos materiais, dos metais, baseado em um modelo de ligação química. O caso da ligação metálica ele é o caso mais simples para nós estamos utilizando um modelo bem rudimentar, por assim dizer, mas que quando nós estivermos estudando ligação iônica e ligação covalente, nós vamos utilizar modelos mais rebuscados. E aí nós vamos conseguir adentrar um pouco mais na estrutura dos materiais em si, certo? Bom, para dar prosseguimento aqui, antes de finalizar a ideia da ligação metálica, eu quero chamar a atenção a algumas propriedades interessantes dos metais. A gente falou lá em cima, né, que a gente tem os elementos do bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. E eu vou olhar agora com vocês um pouco os elementos do bloco D, que são esses elementos aqui, certo? Não ficou muito boa aqui a demarcação dele, mas são esses elementos que estão nessa cor aqui, que eu diria que é rosa, não sei que cor é essa aqui. O que tem de interessante dos elementos do bloco D? A gente falou isso já em alguma aula anterior, quando a gente estava estudando a estrutura eletrônica, que a diferença entre eles está numa camada mais interna, certo? Está no subnível D de uma camada mais interna com relação à camada de valência. Então, isso faz com que, quando a gente está falando que as propriedades estão diretamente relacionadas com os elementos da camada de valência, as propriedades dos elementos do bloco D não vão diferir tanto entre si, certo? É o que está escrito aqui, ó, os elementos dos metais do bloco D eles diferem entre si no número de elétrons no subnível N-1D, em que N é o período. Então, se eu estou falando dos elementos do quarto período, a diferença entre eles vai estar no subnível 3D, número de elétrons no subnível 3D. E o subnível 4S já vai estar totalmente preenchido. Para a maioria, tem-se aquelas diferenças lá, mas para a maioria isso aqui é verdade, certo? A questão é que os orbitais D, como está descrito aqui, eles estão mais distantes do núcleo. E a consequência desse fato é que eles possuem um baixo efeito de blindagem. O que seria essa blindagem? Quando a gente volta lá na ideia da carga nuclear efetiva que a gente desenvolveu para estudar as propriedades dos materiais, a gente falava que, por exemplo, nesse caso aqui, que eu tenho um elemento que é o sódio, com 11 elétrons, que as 11 cargas positivas não são sentidas inteiramente pelo elétron na camada de valência, porque dessas 11 cargas, 10 estão sendo blindadas pelos elétrons da camada mais interna aqui. E a carga nuclear efetiva não é totalmente a carga do núcleo, é a carga do núcleo menos o número de elétrons que tem entre o núcleo e essa camada de valência, certo? Só que quando eu estou no bloco S e no bloco P, isso daí é válido, porque daí os elementos têm as camadas mais internas todas iguais entre si. Mas os elementos do bloco D, como a gente está falando, ele está diferindo exatamente numa camada mais interna, que é no N-1D, nos orbitais que são mais distantes do núcleo e que possuem baixo efeito de blindagem, certo? A consequência disso é que os elementos do quarto e do quinto período entre si, né, os elementos do quarto ou os elementos do quinto período da tabela periódica, eles possuem pequena variação no raio atômico entre eles. O que eu quero dizer é o seguinte, que esses elementos aqui do quarto período, por exemplo, ou do quinto período, entre si, também vale para os outros, mas aqui tem uma diferença a mais, porque aqui também tem o subnível F preenchido, então daria uma diferença, daqui a pouco a gente discute. Mas se eu pego esses elementos aqui e esses elementos, a diferença de raio iônico aqui ela é muito pequena. Muito pequena porque a carga nuclear efetiva delas não é diretamente contabilizada pelo modelo que a gente desenvolveu antes, certo? Uma vez que tem-se essa diferença em um subnível mais interno. E isso possibilita o que a gente chama de a formação do que a gente chama de ligas. Que ligas nada mais é do que
a mistura de dois metais, não necessariamente só metais, pode ser também um metal e um ametal, como no caso do aço, que é um ferro-carbono. Mas é a mistura de dois metais numa estrutura cristalina, certo? Isso aí, de modo geral, a gente poderia pensar dessa forma, mas só para complementar, há dois tipos dentre vários, de uma classificação mais geral, nós temos as ligas substitucionais e as ligas intersticiais, como estão descritas aqui. O que seria isso? A liga substitucional, eu tenho a substituição de um átomo de um metal por outro. Então, quando eu pego uma estrutura eletrônica desse tipo aqui, uma estrutura cristalina desse tipo aqui, sendo metais, numa liga substitucional, um átomo seria substituído por um outro átomo. Mas veja que, ao tomar lugar um elemento por um outro elemento aqui, tem-se a possibilidade de deformação da rede, da estrutura cristalina, certo? Então, para se formar ligas substitucionais, a diferença no tamanho do raio não pode ser maior do que 15%. Porque se for maior do que 15%, vai ter... esse número também não é um número exato, certo? Não é um número mágico em si. Mas se eu tenho uma diferença muito grande nos raios atômicos, eu vou ter segregação de fase e eles vão se separar. Mas se eu tenho uma proximidade nesses raios, isso acontece com os elementos do bloco D, aí eu vou ter a formação de ligas, certo? Por exemplo, o latão. O latão é uma liga formada por cobre e zinco, ou seja, cobre e zinco estão do lado aqui. Então nós temos uma estrutura cristalina em que alguns átomos são cobre e outros são zinco, certo? O bronze é cobre estanho, se eu não me engano, só que o estanho ele isso aqui ainda é um metal, mas não é um metal do bloco D, mas também tem essa questão de relação diagonal que a gente não fala aqui no nosso curso, mas tem essa proximidade também de raios, certo? E por aí vai. E uma outra possibilidade de liga, como eu estava falando, é a liga intersticial. E aí nessa situação, o átomo de um elemento ele vai estar no meio da estrutura cristalina do outro, ou no interstício do retículo formado pelo elemento de maior raio. Então, se eu botar aqui nessa figura, é como se eu tivesse no meio dos núcleos dos átomos de maior raio, átomos do outro elemento, como é, por exemplo, a liga de ferro-carbono, que é o aço. O carbono ele é bem menor do que o ferro, então ele consegue se alocar nesses interstícios, assim, porém numa proporção bem pequena. Eu coloquei aqui 3, mas não é todo interstício que tem esse outro elemento, não, certo? E esse acoplamento de diferentes elementos numa mesma liga muda completamente a propriedade deles. Isso faz com que tenha esse desenvolvimento tecnológico baseado nessa formação de ligas. Tudo bem? E elas são mais facilmente formadas com elementos do bloco D exatamente por conta dessa pequena diferença de propriedades entre eles, uma vez que a diferença principal está no subnível N-1D. Certo? Um outro fato interessante para a gente se pensar aqui, eu dei um zoom ali entre elementos do bloco D. Tem aqui, pegar aqui a família do titânio. Tem o titânio, o zircônio e o hafnio, certo? Aqui tem um dado interessante, que a diferença entre esses dois caras aqui, na verdade, sim, o que tem de comum entre os elementos da mesma família? São os elétrons da camada de valência. Veja que a camada de valência 5s tem 2 elétrons, a camada de valência 6s tem também 2 elétrons, certo? Só que a diferença entre aqueles dois ali, bem gritante, está na ocorrência dos elementos no subnível 4F, que é um subnível 2 camadas mais internas do que a camada de valência, certo? E esses caras têm ainda um menor efeito de blindagem. Então, veja que quando eu vou do zircônio para o hafnio, eu coloquei 32 prótons a mais no núcleo, certo? Coloquei vários elétrons aqui num subnível que tem baixo efeito de blindagem. A consequência disso é que a carga nuclear efetiva sentida na camada de valência vai ser bem maior. Vocês lembram que a carga nuclear efetiva para a mesma família era a mesma, numericamente pelo modelo simples que a gente desenvolveu lá. Mas quando eu começo a descer para esses caras aqui, elementos do bloco D, e quando eu tenho essa situação aqui a partir do 6º período, em que eu tenho já o subnível F também preenchido, aí a gente começa a ter umas situações bem interessantes. Vou colocar alguns valores aqui para vocês verem. Opa, está sumindo aqui para mim. Vou
colocar alguns valores aqui para vocês verem o que é a consequência disso e como que é interessante, o que pode ser visto nessa situação. Se a gente vai ali mais para o meio da tabela periódica, pegar o ródio e o irídio, esses caras aqui, ó, colocar alguns dados deles para vocês verem que legal que é. O ródio, ele tem número atômico 45, certo? A distribuição eletrônica deles, então, dele vai ser o criptônio aqui, é o gás nobre, né, criptônio, então só estou complementando além dele, 4D8, 5S1. E embaixo do ródio a gente tem o irídio. O irídio ele tem número atômico 77. E a distribuição eletrônica dele vai ficar o gás nobre xenônio, que é o do período abaixo, o criptônio. Então vai ficar 4F. Eu vou colocar aqui em ordem de camadas, certo? Não em ordem de energia. 5D7 e 6S2. Aqui você veja que tem uma pequena diferença aqui por conta do diagrama de Ritchie-Sutter, lembra que a gente viu lá? Mas o que é importante para chamar a atenção são esse monte de elétrons aqui com baixo efeito de blindagem. A consequência disso é que o ródio com massa molar de... massa atômica, vou botar massa atômica para falar dos átomos, assim, para ficar mais fácil. Massa atômica do ródio de 103 unidades de massa atômica, ele possui um raio atômico de 134 picômetros, enquanto que o irídio, com massa atômica de 192 unidades de massa atômica, ele possui um raio atômico. Veja bem que ele tem uma camada a mais, certo? Mas o raio atômico dele é levemente menor, de 136 picômetros. Por que isso aqui acontece? A gente tem uma camada a mais e uma variação do raio muito pequena. Porque os elétrons que foram colocados a mais aqui, eles possuem baixo efeito de blindagem, fazendo com que a carga nuclear efetiva sentida na camada de valência seja muito maior do que no caso do ródio. O irídio, comparado ao ródio, tem uma carga nuclear efetiva muito maior. Carga nuclear efetiva maior faz com que ele se contraia mais, certo? Fazendo com que tenha essa pequena variação no raio. Agora veja, eu tenho um grande aumento no raio e um grande aumento na massa atômica e um pequeno aumento no raio apenas. Qual que é a propriedade que relaciona massa por volume, ou tamanho, né? Ser o raio aqui, a gente pode traduzir isso em volume. É a densidade, certo? Então, esses elementos aqui do sexto período da tabela periódica, eles têm não é uma propriedade, mas uma característica que a gente chama de contração lantanítica, que é essa contração gerada pela alta carga nuclear efetiva na camada de valência por conta do baixo efeito de blindagem do subnível F, N-2F. Certo? Fazendo com que eles tenham alta densidade. E, de fato, os elementos mais densos da tabela periódica são o irídio e o ósmio, que está aqui do lado dele. Certo? Esses caras aqui têm densidade em torno de 22,5 gramas por centímetro cúbico. Isso dá, por litro, 22 quilogramas. Então, assim, 1 litro, imagina aí um volume de 1 litro, 1 decímetro cúbico, né? Seria... isso aí teria 22 kg. 1 litro de água tem 1 kg, então isso aí seria 22 vezes mais pesado do que a água, certo? E isso é consequência dessa contração lantanítica, beleza? E só por curiosidade, só para fechar, quando a gente fala em metais nobres são aqueles metais que têm capacidade de se manter sem se oxidar. Certo? Então, se ele não se oxida, ele é um metal nobre. O metal nobre mais famoso para nós aqui é o ouro, certo? Bom, o ouro é um metal, ele possui apenas um elétron na camada de valência e a gente poderia pensar que esse elétron ele seria facilmente removido, certo? Gerando-se um cátion AU mais 1. Só que esse elétron ele não é facilmente removido, ele tem uma alta energia de ionização porque a carga nuclear efetiva sobre ele é muito alta. Por conta disso, ele é considerado um metal nobre, certo? O ouro, só como curiosidade, a gente pode pensar o ouro ele é uma reserva de valor, né? Como o Silvio Santos falava lá, que o ouro que vale mais do que dinheiro. E ele é válido porque ele não se desfaz com o tempo, certo? Por isso que ele é considerado uma reserva de valor. E ele não se desfaz com o tempo porque ele possui uma alta energia de ionização. Ele possui uma alta energia de ionização exatamente porque a carga nuclear efetiva na camada de valência é alta. E essa alta carga nuclear efetiva é alta por conta dessa característica da contração lantanítica que a gente estava falando aqui agora, certo? E aí isso dá origem a esse tipo de coisa.
Então, só para finalizar aqui, para fechar, o que eu quero chamar a atenção que é interessante é que a gente está tentando descrever as propriedades dos materiais, como a gente fez aqui e nesse último exemplo, baseado em um modelo de ligação química. Nós fizemos aqui para ligação metálica, vocês vão ter oportunidade para estudar isso mais a fundo no decorrer do curso de vocês em outras disciplinas, mas nós vamos, a partir da próxima aula, estudar mais a fundo a ligação iônica e a ligação covalente, e aí vocês vão ver como que a gente pode fazer isso de modo mais detalhado e buscando sempre modelos mais rebuscados para chegar à conclusão. Beleza? Então, na próxima aula a gente continua.